Fique com o Haroldo Dutra Dias e o quadro Pérolas do Evangelho. Olá, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Nessa temporada, estamos estudando as parábolas de Jesus, especialmente as 32 histórias contadas pelo Mestre para retratar o reino de Deus e a ação divina. No episódio anterior, nós comentávamos sobre as características da agricultura e hoje começaremos o nosso estudo dessas histórias pela primeira e talvez a mais famosa delas, a parábola do semeador. Essa parábola se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3 a 9. Estamos utilizando uma tradução própria, feita, por enquanto, dos 4 Evangelhos e de Atos dos Apóstolos, editada pela Federação Espírita Brasileira. Mateus 13, capítulo 3 a 9, mas ela também está em Marcos, capítulo 4, versículo 3 a 9, e em Lucas, capítulo 8, versículo 4 a 8. Nesta parábola, é muito importante compreender que Jesus, durante a sua missão na terra, circulava na Galileia entre camponeses poetas. Camponeses que viviam da agricultura, do esforço das suas mãos, do trabalho árduo e diário junto à terra, mas que também não deixavam de ter uma profunda sensibilidade religiosa, cultivada nas sinagogas, no Templo de Jerusalém, ouvindo as histórias, as máximas morais extraídas do Antigo Testamento. Eram então pessoas que circulavam entre o altar da natureza, em adoração a Deus, e o trabalho diário, repleto de esperança, de muito esforço e de muito sacrifício. E para se entender essa parábola, é necessário aqui resgatar o que já comentamos no episódio anterior sobre uma característica essencial da agricultura na Galileia de 2000 anos atrás. O terreno não era preparado antes de ser lançada a semente. Pelo contrário, depois da colheita, depois que a terra foi pisoteada, depois que animais circulavam no campo, que toda sorte de espinhos, ervas daninhas, pedras, pedregulhos estavam sobre o terreno, o lavrador lançava a semente e vinha então com um animal que puxava uma espécie de arado, e aí então o arado sulcava a terra, deixando-a preparada para o crescimento da semente que já havia sido lançada. Na agricultura de hoje, nós sabemos que o lavrador prepara antes o terreno, arando, adubando, corrigindo o pH, para somente depois lançar a semente. Nessa parábola, nós encontramos um semeador que sai a semear e, porque a terra não foi antes preparada, de acordo com a cultura da época, essa semente cai na beira do caminho, que é o caminho por onde passavam os lavradores no momento anterior da colheita, cai também sobre espinheiros e caem sobre pedregulhos, pedras que eram lançadas no processo da colheita anterior, o que mostra que a semeadura é irrestrita e que o trabalho da terra somente é feito depois que a semente foi lançada pelo semeador. Mais detalhes, continuamos no próximo episódio. Até lá!